terceiro ano, tudo bem? Mais uma aula de arte e para nossa aula de hoje vou pedir para você separar aqueles materiais que a gente já tem usado. Um caderno de desenho, se você tiver, ou folhas de papel para você desenhar. Fica uma sugestão aí de você usar embalagem de pão, que vai ficar um resultado bem interessante no final da nossa aula. Mas é só se você tiver, senão não tem problema nenhum. Lápis de escrever, lápis de cor, giz e cera, o que você tiver para ir para desenhar e colorir. Também vou dar uma sugestão, que pode ser que dê certo, pode ser que não, que você tenha aí ou não, mas fica uma ideia. De você usar de repente um pedacinho de carvão ou um pedacinho de tijolo quebrado. Mas aí vai depender do local que você está assistindo essa aula e se você realmente vai ter. Se não tiver, não tem problema nenhum. Mas de repente fica a dica aí para você fazer em outro momento uma atividade diferenciada. Eu vou dar um tempo aí para você organizar esse material e a gente já começa a nossa aula. Vamos começar a nossa aula hoje com uma pergunta. Eu quero perguntar para vocês o que te move a desenhar? O que te dá vontade de desenhar? O que faz você ter essa vontade de pegar um objeto, um lápis, um giz, alguma coisa e desenhar? E que ideia você gosta de registrar no papel? Ou será que você gosta de desenhar em outra superfície, que não só o papel? De repente você gosta e fica com muita vontade de desenhar numa parede, por exemplo. É uma sensação muito gostosa se você já experimentou fazer algum desenho na parede. É claro que vai depender do lugar, se você tem autorização de uma pessoa mais velha, enfim. Mas desenhar na parede é uma atividade muito interessante e muito gostosa também. Mas o que mais que faz você ter essa vontade de desenhar? Você já parou para pensar nisso? E eu já parei para pensar também que tem gente que fala assim, puxa, eu não sei desenhar nada. Será que isso é verdade? Será que essa pessoa, em algum momento da sua vida, já não desenhou algo parecido com isso aqui? Com um bonequinho palito? Que muitas pessoas falam assim, puxa, isso não é um desenho de verdade. Mas se a gente for parar para pensar nessa imagem do bonequinho palito, olha quanto conhecimento que nós estamos vendo ali. Por exemplo, uma pessoa que não observa um corpo humano não consegue desenhar um bonequinho palito. Porque ela tem que ter, no mínimo, uma observação de saber que um ser humano, que um corpo humano, é formado de cabeça, do tronco, dos braços e das pernas. Então aqui ele já demonstrou aí que está sabendo alguma coisa, né? Essa pessoa que diz que não sabe desenhar, alguma coisa ela está representando com esses traços, com essas linhas. Alguns bonequinhos palitos a gente encontra com a carinha, como vocês estão vendo ali, né? Então com dois círculozinhos.
e uma boquinha representando uma expressão. Muitos deles não têm. Mas se a gente for pensar, esse boneco palito pode ser a base para muitas outras formas de criação, para muitos desenhos. E eu posso incrementar esse bonequinho palito pensando de diferentes formas de colocar essas linhas. E se eu for um pouquinho observador do ser humano, eu vou poder brincar com formas, com posições, com formas de colocar braços e pernas, e vou ter aí muitas possibilidades de brincar com esse simples desenho que é o bonequinho palito. Então, essa necessidade, essa ideia de desenhar, ela acompanha o ser humano há muito tempo, há milênios, há milhares de anos. Esse tipo de desenho me faz lembrar de uma outra arte, de um outro tipo de desenho que nós já conversamos, que é a arte rupestre. Vocês lembram o que é arte rupestre? É toda aquela marcação, aquela forma, aquela pintura, aquela gravação que é feita em pedra, que é feita na parede das cavernas lá daquele período da pré-história, há milhares e milhares de anos atrás. E eu lembro de ter falado para vocês que a gente tem que, para entender essa época, a gente precisa imaginar que não existia nada, absolutamente nada do que a gente conhece hoje. E esse ser humano que habitava, então, o planeta na pré-história, ele acabava criando mecanismos, acabava criando formas de expressar aquilo que ele sentia, aquilo que ele pensava, aquilo que ele via na parede das cavernas, com o recurso que eles tinham. O que será que eles tinham naquela época? Se não existia nenhuma ferramenta, nada. Eles tinham que ir construindo, né? Ferramentas para facilitar a caça. Da caça eles aproveitavam a carne dos animais, aproveitavam a pele, aproveitavam o sangue. Aí eles perceberam que o sangue manchava e que tingia e que eles poderiam fazer algum desenho com isso. Assim como eles foram produzindo coisas quando descobriram o fogo e foram manipulando o fogo, e o fogo foi ajudando eles a criar outras coisas. E essa evolução foi acontecendo em muitos e muitos anos. Foi um processo muito longo. Mas esse processo muito longo trouxe também descobertas muito incríveis para a gente, que os arqueólogos pesquisaram, descobriram e trouxeram isso para a gente. Uma das descobertas mais incríveis, que é um lugar fantástico que existe na França, é essa caverna aqui. A caverna de Lascaux, é na França. Essa caverna é um lugar incrível, aberto à visitação. As pessoas podem entrar nessa caverna, que é uma caverna gigantesca, e lá dentro ter essa experiência como se fosse a pré-história. É como se você entrasse numa máquina do tempo e esquecesse que tudo existe e você visse somente o registro desses homens da pré-história. É um lugar muito incrível. E aí vocês estão vendo então que nessa caverna foi encontrada uma quantidade imensa de animais registrados nesse lugar. Reparem que esses animais não são todos feitos com a mesma técnica, digamos assim, né? Muitos deles são feitos com contorno, outros são feitos com um pigmento mais avermelhado, né? Provavelmente eles usavam gordura e sangue de animais para fazer isso. Mas o que chama muita atenção nessa caverna é a riqueza de detalhes que eles colocam nesses animais. A ideia de movimento que eles colocam nesses animais. Então é uma coisa incrível. Ah, e tem um detalhe. Nessa caverna, como a próxima imagem está mostrando, não sei se vocês vão conseguir entender direitinho essa imagem, mas ali no meio vocês têm um corredor, né? Então imagine ali que foi feito um caminho para facilitar a entrada dos turistas, mas o resto da caverna, tirando a iluminação que foi colocada ali, ela é todinha original, como era na época da pré-história. E reparem ali que as paredes e o teto dessa caverna foi muito utilizado, muitos desenhos acontecem ao mesmo tempo, muitos são sobrepostos uns sobre os outros e às vezes a linha de um começa o outro desenho. Mas é um lugar incrível, um lugar fantástico. Espero um dia poder conhecer esse lugar e quem sabe algum de vocês também conhecer esse lugar, porque é uma experiência muito interessante. E aqui na próxima imagem, então, vocês estão vendo ali pessoas, né, entrando aí nessa caverna, como é que foi feito agora, né, para os turistas realmente terem acesso a esse local, que antigamente somente os arqueólogos podiam frequentar, né, pela pesquisa, porque o arqueólogo ele tem que fazer uma medição muito detalhada desse trabalho, ele tem que fazer fotografias, ele tem que medir, tem que fazer usar instrumentos para saber
exatamente do que se trata essas imagens e de que época que elas são. Mas aqui eu trouxe essa imagem para vocês terem uma dimensão, né? Imaginarem aí junto comigo como é que é, então, estar dentro dessa caverna, a sensação que tem essa caverna, e ver, então, esses animais no teto, né? Essa riqueza de detalhes, e como é que esse ser humano lá da pré-história conseguiu fazer isso. E conseguiu fazer tão bem, e desenhos tão bonitos, tão bem detalhados, como esses que nós estamos vendo ali na tela. E como ele mistura já materiais e formas para fazer esses desenhos. É incrível, né? Muito interessante. E aqui, então, eu vou trazer uma proposta para vocês de uma atividade para a gente fazer agora, brincando um pouquinho com essa ideia da linha, brincando um pouquinho dessa ideia da forma, e a gente vai pensar de como que uma linha pode, brincando no espaço, se transformar num outro desenho. Mas quem vai trazer isso para vocês é a professora Déia, que vai explicar direitinho para vocês. Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Déia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Hoje nós vamos fazer um desenho bem legal, bem diferente do que a gente está acostumado. É um desenho surpresa, um desenho onde vocês vão ter que desenvolver a criatividade de vocês, a imaginação, para vocês perceberem que quando a gente faz um risco, a gente faz uma linha, a gente faz um ponto, a partir dali podem surgir diferentes desenhos, diferentes criações. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. E para a gente fazer essa brincadeira, essa atividade bem divertida, eu vou convidar um menino que adora desenhar. É o Samuel. Vem aqui, Samuel, vamos ensinar para as crianças hoje. Fala oi. Olá! Então, Samuel, hoje você está disposto a um desafio? Uhum. Um desafio de desenho. Que legal! Então é assim, eu vou explicar para vocês e vou explicar para você também, viu, Samuel? Eu vou dar para você um papel em branco. E vocês aí, na casa de vocês, vocês peguem o caderno de vocês, um papel que não tenha nenhum desenho, é bem limpinho, sem nenhum risquinho. E daí vocês podem pedir para alguém da sua casa fazer um risco qualquer. Uma linha curva, reta, em qualquer canto da página. Não tem receita. Tem que ser uma coisa assim bem aleatória. Um risco aleatório, assim. O primeiro que lembrar. O primeiro que tiver vontade de fazer. Viu, Samuel? E para isso, sabe o que nós vamos fazer? Eu vou usar uma caneta vermelha, tá? Uma caneta vermelha. E vou fazer aquele risco na folha. E a partir deste risco vermelho, vocês utilizando outra cor, de preferência um lápis preto ou uma canetinha preta, alguma coisa que destaque, que fique diferente do risco que eu fiz, não usem a mesma cor do risco que foi feito. Então, o que vocês vão fazer? Vocês, a partir daquela linha, daquele risco, daquele ponto, daquele desenho que está lá na folha, daí você vai criar alguma coisa. Topa o desafio, Samuel? Uhum. E vocês aí, topam o desafio? Vamos lá então ver como é que fica esse desenho?
E aí, Samuel, você curtiu fazer esse desenho? Uhum. Foi divertido? Uhum. Então, que tal mostrar para os colegas? Esse é um desenho. O Ó. primeiro desenho. Esse foi o primeiro desenho. Olha o risco aqui. A partir deste risco, ele criou o rosto de um personagem. E depois, a gente fez o desafio de novo, com um risco menorzinho. Que foi esse aqui. Vamos mostrar assim bem de pertinho. Opa, vamos mostrar bem de pertinho, Samuel. Olha só. A partir desse risco aqui, ó, dessa linha vermelha, ele criou vários personagens aqui. Como se fosse uma tirinha de animação. Foi isso mesmo que você criou, Samuel? Foi basicamente isso. E o que você achou dessa atividade? Foi legal. Bem legal? Uhum. E você gostaria de fazer isso com seus colegas lá na escola? Uhum. Ah, então tá. Agora que você já sabe um jeito diferente de fazer um desenho a partir de uma linhazinha qualquer, um risquinho que tenha no seu caderno, vamos colocar a cabeça para funcionar? Boa atividade para vocês. Até a próxima!
crianças, se não deu tempo de terminar, termina depois. O importante é você brincar com a linha, brincar com a ideia e se divertir nesse espaço que você tem. De repente, se você usou algum outro material, você viu que a linha ficou um pouquinho diferente, ficou mais fácil ou mais difícil de trabalhar. Isso é legal, vocês terem esse olhar, né, esse olhar de artista aí para o trabalho de vocês. Bom, a gente fala tanto nessa pré-história, nessa arte da pré-história, que está tão longe da gente, né, está tão longe lá na Europa, mas aqui no Brasil nós temos também um lugar fantástico que também tem essa arte rupestre para a gente conhecer. É um pouquinho mais perto, fica no estado do Piauí. Lá nós temos uma grande reserva ecológica e um sítio arqueológico incrível que hoje recebe o nome de Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, como eu já disse para vocês, é um grande espaço, é um grande parque, fica no estado do Piauí e ali, junto com essa natureza, com esse ecossistema muito preservado que tem ali, a gente encontra um sítio arqueológico pré-histórico, que, segundo os estudiosos, tem mais de 50 mil anos. Então, se os estudos estiverem certos, eles devem ser muito mais antigos do que aqueles que a gente vê na Europa. E como é que eles sabem tudo isso, né? Como é que eles têm essa certeza, ou como é que eles podem dizer que tem tanto tempo assim? Existe uma medição, um equipamento que mede a quantidade de carbono, que é um produto químico que fica nessas superfícies que eles estudam. E a partir da quantidade desse material é que eles conseguem dizer quanto tempo tem aproximadamente, mas eles conseguem ter uma precisão bastante grande sobre a idade que foram encontrados. Mas quem faz isso pra gente, qual é o profissional que faz isso pra gente? É o arqueólogo. E aqui no Brasil nós temos uma arqueóloga muito importante, ela fez história, claro que nós temos muitos outros arqueólogos, mas esta arqueóloga em especial, que é a Niede Guidon, ela faz parte então da história desse Parque Nacional da Serra da Capivara. Ela é idealizadora, ela é pesquisadora e ela é uma otimista, ela é uma pessoa que incentivou muito e entende a importância dos achados arqueológicos que foram feitos nesse lugar. Ela tem toda uma pesquisa, ela tem toda uma luta para transformar esse espaço num lugar de preservação para a gente ter esse patrimônio pela vida toda. Quando eu falo em patrimônio, eu estou pensando assim num tesouro, em alguma coisa muito, muito, muito valiosa, que é claro, a gente não pode pegar e guardar no bolso, mas a gente pode guardar e preservar aquilo que está lá nesse parque. E quando eu falo em preservar, é assim, é a gente pensar que se a gente vai visitar um lugar como esse, a gente não sai pegando pedrinhas, a gente não sai quebrando coisas, a gente não sai tirando a natureza. É um lugar que precisa ser preservado para que as próximas gerações também conheçam esse material. Ali na imagem que vocês têm na tela, eu estava falando da arqueóloga Niede Guidon, que é uma das mais importantes arqueólogas brasileiras. Então nós temos a Niede em 2 momentos da trajetória dela. Então ali ela, na imagem maior, vocês têm ela mais jovem, né? Então ali você dá para ter uma ideia de como é que é o trabalho do arqueólogo, né? Porque ele realmente precisa lá entrar na terra, ele precisa mexer, ele precisa escavar e tudo que ele vai encontrando na escavação, ele vai catalogando, ele vai colocando ali no espaço, ele anota a data que ele encontrou, o que significa, o que pode ser, para mandar para um laboratório, identificar o carbono lá, quanto que tem, enfim, é um trabalho muito minucioso. Mas eu imagino também que quando os arqueólogos estão ali desenterrando, estão fazendo aquela escavação, as coisas que eles vão encontrando são tão incríveis que eles vão se animando e vão querendo descobrir mais. E o que será que é isso? É como se fosse um trabalho de detetive. E é um trabalho de detetive muito lento, mas ao mesmo tempo muito incrível. Então, essa arqueóloga, né, ela ainda está viva aqui no Brasil, ela também ainda está lá, ela está aposentada, mas ela realmente tem uma importância muito grande na criação desse parque e na luta para conservar essa história, essa pré-história brasileira. A Serra da Capivara é o sítio arqueológico mais importante do mundo, que tem mais registros de tudo que se pode imaginar da pré-história do mundo todo, tá? Então esse parque é uma área protegida, né? Então tudo que é encontrado ali foi preservado e protegido pela Unesco e pelos pesquisadores. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Então esse órgão é um dos órgãos responsáveis para a gente ter esse patrimônio, né, esse tesouro cuidado para que as próximas gerações possam conhecer. E aqui a gente tem então a imagem símbolo, né, do Parque da Serra da Capivara, que justamente são essas duas capivaras aí que acaba estampando, né, todo o material do parque. Para a gente ver um pouquinho mais, então a gente vai ver a Niede em ação. Então aqui ela vai explicar para a gente então um pouquinho de toda a pesquisa, de tudo que ela descobriu, né, e como é que acontece essa ideia do Parque Nacional da Serra da Capivara e como isso é importante para a humanidade e como isso precisa ser preservado. E toda essa diversidade estilística gerou entre nós arqueólogos assim uma discussão. Por que isso aqui? Por que esse sítio tem essa diversidade e nos outros você tem ou o estilo que nós chamamos Serra da Capivara ou então o Serra Branca. O Serra da Capivara, qual seria? O Serra da Capivara são as figuras que têm o corpo totalmente preenchido, essa figura, aquela ali, preenchido pelo pigmento vermelho. Pensa ali, né? Pelo pigmento vermelho ou de outra cor, né? E o Serra, o amarelo ali. E o Serra Branca são aquelas figuras que têm o corpo todo cheio de desenhos geométricos no interior. Sei, como aqueles ali. Como aqueles lá, entende? Então, a discussão começou, por que é que isso existe aqui? E esse sítio... Os da Serra Branca seriam esses aqui? São esses daí, com esses... Você tem representações humanas, representações de animais. Ali você tem um belíssimo veado, Serra Branca. E o que é interessante é que esse desenho geométrico no interior dos corpos nunca se repete, cada vez é uma criação. E esse sítio, ele caiu, era um bloco que estava assim, quando eles pintaram isso daqui, ele estava de pé. E aqui na frente havia blocos com gravuras, que nós levamos para o museu para poder escavar, não é? E essa caída desse bloco tem mais ou menos entre 3.700 e 4.000 anos. Quer dizer, a erosão fez com que isso daqui caísse, porque até 10.000 anos atrás, esta região era muito úmida, havia grandes rios. Nós temos aqui até figuras de boto. Aqui temos uma figura de boto que está por aqui. Então, o que acontece? Aqui, o boto. E são várias as figuras de boto, não é? Sei. Aqui é uma região essa aqui, né? onde até hoje nós temos espécies vegetais e animais da floresta amazônica. E na parte sul temos da Mata Atlântica, quer dizer, até 10.000 anos atrás esses dois biomas se encontravam aqui, não é? Por isso que nós temos representações de veados que hoje não existe mais na região, aqueles veados galheiros, animais que não podem mais viver aqui como a capivara por causa da falta de água, né? Então, essa discussão, por que é que aqui nós temos esses diferentes estilos? Então, saíram duas propostas. Anne-Marie que dizia que isso daqui podia ser uma escola, onde os jovens, ao serem iniciados, vinham aprender a desenhar aqui. Então, ao longo dos milênios, foram aparecendo esses diferentes estilos. E aí eu disse, não, para mim isso aqui era o museu deles. Eles pegavam um exemplo de cada coisa e punham aqui, que era o museu, para um dia nós chegarmos aqui e encontrarmos isso tudo, né? Mas realmente é um sítio extremamente interessante. Você tem pinturas somente pretas ali do lado, e você tem essa diversidade de técnicas de desenho, de pintura e essa diversidade de motivos, né? Seja a hipótese da escola, seja a hipótese do museu, isso pressupõe pessoas numa sociedade organizada. Como é que você imagina que eram essas pessoas? Você imagina essas pessoas misturando os pigmentos? Olha, não só pelas pinturas, mas também pelos materiais que eles tinham de pedra lascada e de pedra polida, depois de cerâmica, a tecnologia que eles têm, e tem peças aqui que são idênticas àquelas que você tem na África, na França. Existem peças aqui que eu, com os anos que eu tive de estudo, não sou capaz de fazer igual. E um colega meu francês, que é o maior especialista francês hoje em material de pedra lascada, ele disse, olha, ainda preciso uns 15 anos para ser capaz de fazer isso. E
pelas pinturas, aqui nós temos sítios aí onde você tem, evidentemente, uma técnica de perspectiva, assim, mas fantástica. Eu tenho desenhos de veados que nós chamamos de contorno aberto. Eles fazem com 6 ou 7 traços, eles desenham uma figura de veado completa. E os traços não se tocam. Quer dizer, é uma capacidade de desenho fantástica. Eu digo sempre que essas populações eram populações que desenvolveram aqui na região uma grande cultura. Agora eu tenho uma proposta para vocês. Vocês vão pegar o material aí que vocês separaram e vocês vão imaginar que vocês são, mesmo com esses recursos que você tem aí, vocês são meninos e meninas da pré-história. E vocês repararam aí que eles se comunicavam então através de desenhos, ninguém escrevia nada. Mas a gente vai fazer uma brincadeira agora. Vocês vão brincar que vocês precisam mandar um bilhete para sua mãe, a sua mãe lá da pré-história também. E vocês precisam contar alguma coisa que aconteceu para ela. Mas vocês vão contar isso que aconteceu com vocês através de uma técnica, de um desenho, do estilo da pré-história, sem usar palavra nenhuma. Vocês vão representar os seres humanos ali estilizados, sem muitos detalhes, e as coisas que vão acontecendo com você nesse bilhete. De repente você pode fazer em forma de tirinha, como se as coisas fossem acontecendo em sequência ou em quadros. Você decide. Você vai contar alguma coisa para sua mãe, no dia a dia, de repente as suas atividades do dia, como se fosse na pré-história. Capricha que o desenho vai ficar muito legal.
Crianças, eu fiquei curiosa para saber o que vocês escreveram aí, ou melhor, desenharam no seu bilhete para sua mãe. Se você quiser mandar uma fotografia desse desenho ou quiser mandar o desenho para mim, eu vou ficar muito feliz em receber. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.